Dilis, um raro homem-serpente que pode mudar de forma, busca viver uma vida humana normal, mas é ostracizado por suas origens. 2 Finalmente escapou da boca de cobra de seu pai, esperando que outras raças o acompanhassem ou partissem. No entanto, Dilis, devido à sua casca de nascimento imperfeita, 3 tornou-o um homem-cobra comum. Todos os homens-fera pensavam que ele era apenas um homem-fera fraco. Mas quando souberam que Dilis era o único ser sagrado em toda a raça das feras que podia mudar de forma, 4 os homens enlouqueceram. Pelos homens-fera da família, eles ansiavam por algo novo, venerando a tímida dona de casa Indishou. 5 Todos os dias eu pensava em como seduzir o demônio negro e branco de Dilis. Neste momento, Dilis, que acabará de escapar do ninho de cobra, transformou-se em sua forma de cobra. 6 A camiseta e o short que usava em forma humana e as pernas de cobra restantes foram todos enfiados na floresta para continuar seu caminho. Não demorou muito para ele encontrar rastros de muitos homens-fera. 7 Podia-se ouvir vagamente os rugidos das feras. Dilis inspirou e disparou em direção à fonte do som. 8 Enfrentando a raposa branca mais à frente. Um médico macaco gigante, um homem-fera de cobra invadiu o território de Oki. Proteja os homens e retire-se. 9 Então a raposa branca se transformou em uma forma humana, com cabelos curtos prateados e brancos, mas com pele de bronze e ósseo. 0 Um corpo musculoso buscava comida. A velocidade de Dilis não diminuiu. O cheiro dos homens-fera ficou cada vez mais forte. Dilis ficou cada vez mais feliz. Devia ser que os homens-fera encontraram seu próprio tipo e vieram recebê-lo alegremente. No entanto, os homens-fera têm consciência territorial. 2 Quando ele conhecer os outros homens-fera mais tarde, ele certamente se desculpará bem com eles, mostrando sua sinceridade em se juntar. 3 A terra começou a tremer, e uma sombra escura e massiva veio em direção a Dilis com força, cada vez mais perto. 4 Dilis felizmente cuspiu sua língua de cobra. Assim que ele estava prestes a se transformar e falar, a raposa branca na frente avançou. 5 Abrindo sua enorme boca para mordê-lo. Acontece que era um homem-fera de listras azuis. Dilis, com listras verdes, estava 2 níveis abaixo dele. 6 Ele não podia vencer. Dilis baixou o corpo, pronto para mostrar fraqueza, mas a raposa branca não lhe deu nenhuma chance. 7 Apenas 7 polegadas. Dilis virou-se e fugiu. Filhotes de cobra e homens de verdade. 8 Podem ser flexíveis ou rígidos. Voltaremos amanhã. Ao entardecer, Dilis seguiu cautelosamente os homens-fera que estavam para trás. 9 Ele encontrou o território da tribo Oki. Na manhã seguinte, Dilis apareceu no portão da tribo. 20 Ele se transformou em forma humana, vestindo a camiseta e o short que fez sozinho, em pé em frente ao portão da tribo, com os olhos grandes e redondos arregalados. 21 Ele olhava para os homens-fera da tribo Oki não muito longe. No entanto, os homens-fera eram indiferentes. Não importava o quanto Dilis ansiasse por companhia em seu coração. 22 Aos olhos dos homens-fera, a expressão de Dilis era sinistra e cruel. Este homem-fera não tinha nenhuma sinceridade. O tigre branco Knorr era o próximo líder candidato tacitamente reconhecido por todos. 23 Então, hoje ele também lidou com os assuntos do homem-fera em vez do líder, que às vezes não podia sair. Homem-fera. 24 Por que você veio à nossa tribo Oki tão cedo? Dilis ainda estava com medo deste tigre branco, mas vendo que ele não parecia ter intenção de atacar agora. 25 Ele ficou um pouco mais aliviado e depois ficou feliz. Um pequeno Dilis em seu coração estava batendo Finalmente escapou da boca de cobra de seu pai, esperando que outras raças se juntassem a ele ou vivessem. No entanto, Dilis, devido ao seu nascimento com uma concha desajeitada, fazendo dele uma atração magnética comum, todos os homens-fera pensavam que ele era apenas um fraco urso masculino. Mas ao saber que Dilis era o único santuário em toda a arte fera capaz de se transformar, os ursos masculinos ficaram loucos. Para a família, o urso masculino Remu se esforçou ao máximo para criar um novo branco, traindo a tímida dona de casa Indishou. Todos os dias pensava em como seduzir a alma branca de Dilis, um demônio negro. Neste momento, Dilis, que acabará de escapar do ninho de cobras, voltou à sua forma de cobra. Ele enfiou as calças curtas e a camisa sem mangas em forma humana, e o restante de suas pernas de cobra na floresta de mel para continuar a se esgueirar. Não demorou muito para ele descobrir o rastro de vários homens-fera. Ele podia vagamente ouvir o rugido das feras. Dilis respirou fundo e disparou em direção à fonte do som, lidando com uma raposa branca na frente. Um grande médico macaco celestial, como uma fera de cobra ousa invadir o território dos orcs. Proteja o sexo feminino e recue.
Então a raposa branca se transformou em forma humana, com cabelos curtos prateados, mas pele cor de bronze óssea. Ele estava musculoso e pronto para comer. Dilis não diminuiu a velocidade, o cheiro de homem-fera estava cada vez mais forte. Dilis ficou cada vez mais feliz. Os homens-fera certamente descobriram seus semelhantes e o receberam alegremente. No entanto, os homens-fera têm consciência territorial. Mais tarde, quando ele ver os outros homens-fera, ele definitivamente se desculpará com eles e mostrará sua sinceridade em se juntar. A terra começou a tremer, e sombras escuras e densas avançaram ameaçadoramente em direção a Dilis, cada vez mais perto. Dilis felizmente esticou a língua de cobre. Assim que estava prestes a se transformar para falar, uma raposa branca à frente atacou com um salto. Abrindo sua goela, ela veio morder ele. Na verdade, era uma besta de listras azuis. Dilis, com listras verdes, era 2 classes abaixo dele. Ele não conseguia vencer. Dilis abaixou o corpo, pronto para mostrar submissão, mas a raposa branca não lhe deu nenhuma chance. Apenas 7 polegadas. Dilis virou-se e fugiu. Uma cobra e um homem de verdade. Podem se curvar e se esticar. Voltarei amanhã. Ao anoitecer, Dilis seguiu cautelosamente os homens-fera que ficaram para trás. Ele encontrou o território da tribo Ok. Na manhã seguinte, Dilis apareceu na porta principal da tribo. Ele se transformou em sua forma humana, vestindo uma regata e shorts feitos por ele mesmo, parado na frente do portão da tribo, com seus grandes olhos redondos. Ele observou os homens-fera da tribo Ok à distância. No entanto, a natureza fria da cobra não importava o quanto Dilis desejasse internamente um tanque. Aos olhos das feras, a expressão de Dilis era sinistra e cruel. Essa besta serpente não tinha sinceridade alguma. Nor, o tigre branco, era o candidato a líder que todos, em seus corações, aceitavam como o próximo. Assim, hoje ele também lidou com os assuntos das bestas serpentes em vez do líder, que às vezes não podia se desvencilhar. Bestas serpentes. O que você veio fazer em nossa tribo Ok tão cedo? Dilis ainda se sentia assustado com esse tigre branco, mas vendo que ele não parecia ter intenção de atacar agora, ficou um pouco mais aliviado e, em seguida, ficou alegre. Dentro do coração de Dilis, uma pequena serpente batia cauda em regozijo. Dilis, que nunca teve contato com feras, fala de forma um tanto assustadora. Os homens-fera olharam para a marca verde de fera no peito de Dilis e começaram a cochichar. Esta fera serpente parece ter acabado de atingir a idade adulta. Mas ela já é uma risca verde. Nor, o mais talentoso de nossa tribo, era apenas uma risca amarela quando atingiu a idade adulta. Homens-fera têm níveis. O marcador de nível é uma marca de fera como esta no peito. Os níveis, do mais baixo ao mais alto, são vermelho, amarelo, verde, ciano, azul, roxo, cinza, branco, preto. Homens-fera de nível mais alto são mais raros. Homens-fera de risca branca já são raros, e homens-fera de risca preta existem apenas em lendas. Se esta fera serpente realmente se juntar a nós, nossa tribo ganhará mais uma força de combate poderosa. Ela é uma fera solitária, fria e implacável. Não sei que tipo de coisa ruim ela planeja fazer se juntando à nossa tribo. Sim, sim. Vendo que a opinião pública estava cada vez mais desfavorável a ele, Dilis ficou ansioso. Seus grandes olhos redondos ficaram ainda mais arregalados de ansiedade. Mas essa aparência, aos olhos dos homens-fera, significava: a fera serpente está com raiva e vai lutar. Knorr olhou pensativamente para o peito de Dilis. Fera serpente, você realmente quer se juntar à tribo Ok? Dilis assentiu vigorosamente. As reações dos homens-fera foram ainda mais intensas. Knorr ponderou por um tempo. De acordo com as regras, para se juntar à nossa tribo, você precisa entregar 100 essências de espinho. Dilis inclinou a cabeça. Essência de espinho? O que é isso? Refere-se à essência de espinho dentro de bestas ferozes. E na visão dos homens-fera, a fera serpente pensou descontentemente. Vocês querem algo de mim? Vamos lutar. Knorr pode ser uma boa pessoa. Ou podemos conceder-lhe permissão para participar do Festival da Fogueira dos Oaks. Se uma fêmea o aceitar e se casar com você, você pode ficar na tribo Ok com a fêmea. A CPU de Dilis queimou. Knorr assentiu. Espere um pouco, isso não está certo. Sim. Casar com uma fêmea, mas eu... Dilis disse com dificuldade. Eu gosto de machos. Depois de dizer isso, Dilis inconscientemente varreu o olhar para as portas duplas de Knorr. O olhar da fera serpente era ousado e não disfarçava seus movimentos, então Knorr notou.
Dilis percebeu que estava sendo observado por um macho. Nor sentiu um arrepio repentino. Dilis ficou ainda mais confuso. Fêmeas gostam de machos? Isso é estranho. Alguns homens fera não aguentaram mais. A união entre fêmeas e machos é natural, mas você, fera serpente, é claramente um macho. Sou fêmea, Dilis corrigiu insatisfeito. Como posso ser fêmea? Você é claramente um macho que pode mudar de forma. Nor não pode mudar de forma. Dilis ainda quer discutir. 52 No entanto, ao ouvir os homens fera dizerem isso, ele de repente percebeu que algo estava errado e fechou a boca. Nor pensou nas palavras de Dilis. 53 No entanto, pensando que Dilis era uma serpente, ele desistiu da especulação de que ele era um santuário. Santuários só existem em lendas. 54 Macho da tribo serpente já é difícil de sobreviver, quanto mais um santuário da tribo serpente. Dilis deixou o bloco Ok. 55 Na fronteira da região tribal, ele encontrou uma caverna úmida. Ele planeja se estabelecer primeiro e resolver a questão de machos que não podem mudar de forma mais tarde. 56 A poucos passos da caverna, Dilis sentiu o cheiro de outra serpente. A serpente é uma fera venenosa. 57 Seus locais de vida não são fixos, então não há conceito de território, mas eles ainda têm um senso de território. 58 Especialmente em relação à sua própria caverna, o cheiro dessa serpente é de nível superior ao dele. Dilis virou-se e fugiu. 59 Assim que ele se virou, foi bloqueado no ar por uma serpente furiosa, que o atingiu violentamente no abdômen. 60 Dilis sentiu que seu coração ia parar. Ele sentiu uma dor intensa no abdômen após ser atingido, balançando a cabeça. 61 Tossindo silenciosamente algumas vezes, a serpente se contorcia desconfortavelmente no ar. No entanto, sua experiência de viver na natureza por um longo tempo 62 fez com que ele se acalmasse rapidamente, olhando cautelosamente para a serpente à sua frente, que também o olhava cautelosamente. 63 É cinza. Embora haja um ditado, os fortes são heróis. 64 Mas isso é apenas para homens fera organizados e disciplinados. Para homens fera venenosos, mostrar fraqueza na frente deles 65 significa dizer ao outro lado, você pode me comer. Dilis ameaçou seu corpo. 66 Sua cauda furiosa estava pronta. A serpente cinza não o via como um pequeno lixo de listras verdes. 67 Ele bufou pelo nariz, andando orgulhosamente em círculos ao redor de Dilis, com seus olhos frios gradualmente revelando curiosidade. 68 Dilis tentou fugir várias vezes, mas foi facilmente interceptado por Grey, mas a maldita supressão de nível. 69 Como poderia haver uma diferença de 4 níveis entre ele e essa serpente? Sua língua preta e vermelha finalmente parou em seu abdômen inferior, perto da escama que escondia a característica sexual. 70 Ele olhou com curiosidade e então estendeu sua língua de serpente. Dilis pulou assustado para longe. 71 Seus olhos se arregalaram, e suas narinas, pequenas como sementes de gergelim, nos cantos dos olhos, também se abriram. 72 Toda a serpente parecia assustada. A serpente cinza apoiou a cabeça da serpente com a cauda, avaliando Dilis. 73 De repente, estendeu a cauda da serpente para atacá-lo. Dilis foi forçado a aceitar o ataque. A supressão de nível 4 não é brincadeira. 74 Dilis estava quase preparado para ser comido. No entanto, a serpente cinza apenas o atacou com a cauda, sem intenção de matar. 75 Era mais como testar sua habilidade, o que deixou Dilis um pouco confuso. Ele foi provocado por um tempo. 52 No entanto, ao ouvir os homens fera dizerem isso, ele de repente percebeu que algo estava errado e fechou a boca. Nor pensou nas palavras de Dilis. 53 No entanto, pensando que Dilis era uma serpente, ele desistiu da especulação de que ele era um santuário. Santuários só existem em lendas. 54 Macho da tribo serpente já é difícil de sobreviver, quanto mais um santuário da tribo serpente. Dilis deixou a tribo Ok. 55 Na fronteira da região tribal, ele encontrou uma caverna úmida. Ele planeja se estabelecer primeiro e resolver a questão de machos que não podem mudar de forma mais tarde. 56 A poucos passos da caverna, Dilis sentiu o cheiro de outra serpente. A serpente é uma fera venenosa. 57 Seus locais de vida não são fixos, então não há conceito de território, mas eles ainda têm um senso de território. 58 Especialmente em relação à sua própria caverna, o cheiro dessa serpente é de nível superior ao dele. Dilis virou-se e fugiu. 59 Assim que ele se virou, foi bloqueado no ar por uma serpente enorme, que o atingiu violentamente em sua vila. 60 Dilis sentiu que seu coração ia parar.
Ele foi arremessado a uma longa distância e balançou a cabeça. 61 Tossindo silenciosamente algumas vezes, a serpente se contorcia desconfortavelmente no ar. No entanto, sua experiência de viver na natureza por um longo tempo 62 fez com que ele se acalmasse rapidamente, olhando cautelosamente para a serpente à sua frente, que também o olhava cautelosamente. 63 É cinza. Embora haja um ditado, os fortes são heróis. 64 Mas isso é apenas para homens fera organizados e disciplinados. Para homens fera venenosos, mostrar fraqueza na frente deles 65 significa dizer ao outro lado, você pode me comer. Dilis ameaçou seu corpo. 66 Sua cauda tensa estava pronta. A serpente cinza não o via como um pequeno lixo de listras verdes. 67 Ele bufou pelo nariz, andando orgulhosamente em círculos ao redor de Dilis, com seus olhos frios gradualmente revelando curiosidade. 68 Dilis tentou fugir várias vezes, mas foi facilmente capturado por Grey, mas a maldita supressão de nível. 69 Como poderia haver uma diferença de 4 níveis entre ele e essa serpente? Sua língua preta e vermelha finalmente parou em seu abdômen inferior, perto do núcleo vital que escondia a característica sexual. 70 Ele olhou com curiosidade e então estendeu sua língua de serpente. Dilis encolheu o corpo e pulou para longe. 71 Seus olhos se arregalaram, e suas narinas, pequenas como joias, nos cantos dos olhos, também se abriram. 72 Toda a serpente parecia assustada. A serpente cinza apoiou a cabeça da serpente com a cauda, avaliando Dilis. 73 De repente, estendeu a cauda da serpente para atacá-lo. Dilis foi forçado a aceitar o ataque. A supressão de nível 4 não é brincadeira. 74 Dilis estava quase preparado para ser comido. No entanto, a serpente cinza apenas o atacou com a cauda, sem intenção de matar. 75 Era mais como testar sua habilidade, o que deixou. No entanto, ao ouvir as feras dizerem isso, ele de repente percebeu que algo estava errado e calou-se. Nor ponderou as palavras de Dilis. No entanto, pensando que Dilis era uma besta serpente, ele descartou a especulação de que ele era um santuário. Santuários só existiam em lendas. É difícil para os machos da tribo das serpentes sobreviverem, quanto mais um santuário da tribo das serpentes. Dilis deixou a tribo Oki. Encontrou uma caverna úmida nos arredores da tribo e decidiu ficar ali por enquanto. Quanto à questão dos machos que não conseguem se transformar, ele resolveria depois. A poucos passos da caverna, Dilis sentiu o cheiro de outra besta serpente. A besta serpente era uma besta serpente venenosa. Seus locais de moradia não eram fixos, então não havia conceito de território, mas eles ainda tinham um senso de território. Especialmente em relação à sua própria toca, este homem-serpente cheira a um nível superior ao dele. Dilis virou-se e fugiu. Assim que se virou, foi bloqueado por um enorme homem-serpente no ar, que o atirou violentamente de volta para sua própria aldeia abandonada. Dilis sentiu que o seu coração ia parar. Ele foi arremessado uma longa distância, abanando a cabeça. Tossindo em silêncio algumas vezes, o homem-serpente balançava desajeitadamente no ar, mas a sua longa experiência de vida ao ar livre fez com que ele rapidamente se acalmasse, olhando atentamente para o homem-serpente à sua frente, que também o olhava atentamente. Era cinza. Embora o ditado popular diga que os mais fortes são os heróis, esta frase aplica-se apenas a bestas com organização e disciplina. Para os homens-serpente venenosos, uma vez que mostras fraqueza à frente deles, é o mesmo que dizer-lhes, podes comer-me. Dilis esticou o corpo de forma ameaçadora, esticando a cauda, pronto para atacar. O homem-serpente cinzento não o levou a sério, a sua pequena porcaria de listras verdes. Ele bufou pelo nariz e arrogante circulou Dilis, passeando em círculos, os seus olhos frios gradualmente mostrando curiosidade. Dilis tentou fugir várias vezes, mas foi facilmente capturado pelo de listras cinzas. Havia uma supressão de nível desgraçada. Quem o fez estar 4 níveis abaixo dessa besta serpente? A língua preto-avermelhada finalmente parou em sua parte inferior do abdômen, no núcleo espiritual que escondia a característica de um certo gênero. Ele olhou com curiosidade, depois estendeu a língua de serpente. Dilis encolheu o corpo e saltou para longe. Os olhos arregalados, as 2 narinas do tamanho de joias nos cantos dos olhos também se abriram. A serpente inteira parecia assustada. A besta serpente de listras cinzas apoiou a cabeça de serpente com a cauda de forma preciosa, examinando Dilis. Então, de repente, estendeu a cauda de serpente para atacá-lo. Dilis foi forçado a aceitar o desafio. A supressão de nível de 4 estágios não era brincadeira. Dilis quase estava pronto para ser devorado.
No entanto, a besta serpente de listras cinzas apenas o atacou com a cauda, sem intenção de matar. Era mais como testar suas habilidades. Isso deixou Dilis um pouco confuso. Ele foi brincado por um bom tempo, até que Dilis teve várias feridas leves e graves. O humano cobra listrado de cinza então retraiu sua cauda com satisfação, parecendo aprovar algo em Dilis. Sua parte superior do corpo se transformou em forma humana, com uma constituição forte e esguia. Havia alguns fios de cabelo vermelho escondidos em seu denso cabelo preto. A cobra inteira era lindamente sedutora. Dilis ficou impressionado com esta besta cobra. O Dilis transformado se aproximou de Dilis. Ele também se transformou. Dilis pensou que poderia ser uma armadilha, balançando a cabeça como uma onda. Dilis ficou impaciente e estendeu ameaçadoramente sua cauda de cobra. O humano cobra listrado de cinza levantou imediatamente sua cauda de cobra. Ele tirou sua camiseta da essência secreta, enfiou a cabeça na camiseta e então se transformou. Com a parte superior do corpo em forma humana, ele cobriu sua frente para evitar nudez. Dilis também viu uma fêmea da raça cobra pela primeira vez. Seus 2 olhos estavam fixos na posição da essência secreta de Dilis, parecendo um gatinho puro e fofo. De fato, era uma bela pequena palavra sagrada. Embora parecesse muito magro, Dilis sabia pela sonda anterior que seu corpo era muito forte. Era óbvio que esta era uma pequena cobra forte que poderia derrotar todos os seus irmãos ao nascer e sobreviver sozinha na selva até a idade adulta. Por medo de ser brincado novamente por Dilis. Relutantemente, ele trocou seu nome com Dilis. Meu nome é Dilis, disse ele com uma voz de besta cobra um tanto imprecisa. As feras cobras são sempre animais de sangue frio e solitários. É bom se eles não lutam até a morte quando se encontram, sem mencionar a troca de nomes aqui. Dilis apontou para a parte inferior do abdômen e a cauda de Dilis. Você é uma palavra sagrada. Dilis realmente não entendia o que era uma palavra sagrada. As belas sobrancelhas aerodinâmicas franziram em confusão. O que é uma palavra sagrada? Refere-se a um pequeno coração magnético que não entende nada? O interesse nos olhos de Dilis se aprofundou. Ele circulou em torno dele. Dilis tentou escapar novamente. Como esperado, ele foi pego pelo ponto vital de Dilis e enrolado de volta. Dilis é uma cobra implacável. Uma vez que ele se decide, ele decide. Então ele disse, seja meu companheiro. Não pense demais. Quando Dilis finalmente se lembrou de se arrepender, ele já havia sido jogado por Dilis na bacia d'água perto da caverna. As 2 cobras lutaram na bacia d'água. Em vez de lutar, era como se um resistisse desesperadamente e o outro suprimisse facilmente. Dilis, que havia alcançado 4 níveis de força. Ele não era páreo para Dilis. Todos os seus esforços, aos olhos de Dilis, eram apenas um pônei pulando. Embora Dilis tivesse a intenção de forçá-lo a descarregar sua força, ele não estava com pressa em suas ações, apenas brincando com ele. Dilis, percebendo isso, ficou ainda mais irritado. 20 anos de vida humana, 2 anos de vida de cobra. Ele nunca tinha sido brincado assim por uma cobra. Ele quer a reputação de uma cobra? De dia. Dilis saiu para caçar ou cochilou na caverna. Dilis aproveitou a oportunidade para fugir. Ele foi pego à noite. Mais tarde, Dilis saiu para caçar. Dilis rouba a essência de besta, e à noite Dilis o arrasta de volta para a caverna, enrolado como um pretzel para dormir junto. A frustração de Dilis por ter sua liberdade restringida cresce cada vez mais, e ele gradualmente descarrega sua raiva em feras ao redor do território da tribo Ok, até mesmo subindo de listras verdes para listras azuis. Alguns dias depois, feras em um raio de dezenas de quilômetros fogem ao ver Dilis, fazendo com que sua eficiência de caça caia drasticamente. Embora a dúvida sobre a essência de besta ainda não tenha sido resolvida. Dilis ainda pensa que é certo juntar essências de besta primeiro, afinal, os homens fera aqui parecem usá-las como moeda. Ele costumava ser uma cobra lutando sozinho, uma cobra que se alimentava e nenhuma família sentia fome, e comia toda a essência de besta para subir de nível. Quando realmente precisava, ele não conseguia tirar uma única essência de besta. Um dia, Dilis vagava melancolicamente nos arredores do território da tribo Ok. Ele está realmente por perto. Por que não o vi? Nor, você está mentindo para mim? Uma garota montando um tigre branco caminha na borda do território Ok. A garota chuta a cabeça do tigre branco com raiva. Dilis se esconde na grama. Vá chamar aquela besta de cobra, não o machuque. O tigre branco ruge. Morona ouve e chuta o tigre branco com raiva. Nor, eu sou sua irmã. Eu finalmente me apaixonei por um homem fera. E você não está disposto a me ajudar?
Quebra o coração de mamãe, papai e o meu. O tigre branco secretamente revira os olhos e ruge novamente. Clorona grita, não está aos meus pés. Aquela besta de cobra é o primeiro homem-fera de quem gostei. Aquela besta, eu ordeno. Eu ordeno. É o tigre branco de listras azuis que o comandou para morder. Dilis enterra-se ainda mais fundo. Aquela besta de cobra? Dizendo que ele ainda é de luz? Você tem que ser rápido, senão ele vai perder a taxa de rede de essência de besta desta noite. O tigre branco ruge ansiosamente novamente. Perigo. Eu acredito que a besta de cobra não nos machucará. Ele realmente quer se juntar à nossa tribo. E não é que você está aqui? Você é o único guerreiro de listras azuis de nossa tribo. Aquela besta de cobra também é apenas listras verdes. Com você aqui, ele não ousará machucar a tribo. Ok, é Dilis. Dilis aparece de trás dos arbustos. Suspiro. O buraco da árvore se torna um círculo amigável. Ai! Besta de cobra! Clorona salta alegremente das costas de Knorr. Knorr bate em seu ombro com uma pata, impedindo que sua irmã despreocupada corresse tão boba para a besta de cobra perigosa. Olá, besta de cobra! Eu sou Clorona, a filha do líder da tribo Oki. Clorona ergue seu peito orgulhoso. Seu corpo curvilíneo, feições tridimensionais, pele bronzeada saudável. Do ponto de vista moderno, ela é uma bela e saudável mulher. A parte superior do corpo de Dilis se transforma em humano, ainda usando seu top feito por ela mesma. Dilis. Clorona parou de sorrir arrogantemente por um instante, seus olhos grudados no rosto de Dilis, incapazes de desviar. Em apenas alguns dias, Dilis subiu de nível novamente, e ela ficou ainda mais bonita. Sua pele era macia e delicada como um ovo. Seu cabelo era tão liso e macio quanto o véu de sereia dos tritões, brilhando sob o sol. Ela era tão linda. Mais bonita que uma mulher. Nor teve uma momentânea ilusão de que ela era um homem, embora ela fosse muito, muito plana. Ele balançou a ideia mais absurda de sua mente. Ele estava solteiro há muito tempo e via homens como se não tivessem nada mais para admirar. Dilis, quero que você seja meu companheiro. Dilis ficou mais chocada do que um pavão. Não, algo está errado em minha mente. Dilis ainda não ousou dizer que era um homem. Ela só pôde dizer secamente, não. Ser rejeitado tão decisivamente por um homem. Clorona ficou infeliz na hora. Por quê? Eu sou a fêmea mais bonita da tribo Oki. Sou filha do líder e só me tornei adulta este ano. Se você concordar em se casar comigo, você pode se tornar meu primeiro companheiro. Dilis ponderou por um momento e repetiu a frase anterior. Não. O orgulho de Clorona foi severamente ferido. Ela cruzou os braços. Com um ar de arrogância insuportável, ela acusou Dilis em voz alta. Como você pode me recusar? Se você se casar comigo, você pode se juntar à tribo diretamente. Além disso, sou tão linda. Se você não me quer, você é um tolo. Anyu cavou um buraco. Não havia como convencê-lo. Dilis bufou irritado com a cauda. Não. Clorona soltou um gemido incrédulo, furiosa e à beira de um ataque. Você me recusou pela terceira vez. Ser notado por mim, Clorona, é a sua honra. Que chato. Dilis se virou e se preparou para ir embora. Se você não for meu companheiro, mesmo que você troque por 100 ouros vermelhos, você não terá permissão para se juntar à tribo Oki. Nor estava realmente impotente com sua irmã. Ele estava prestes a persuadir Clorona quando o homem-cobra do outro lado explodiu primeiro. A dignidade de um homem-cobra não podia ser desafiada. Dilis se virou e atacou. As presas de cobra ameaçadoramente expostas. Você está se achando demais. Vendo que o homem-cobra estava prestes a explodir, Nor rapidamente entrou em estado de prontidão, temendo que o homem-cobra realmente atacasse a fêmea por raiva. Dilis viu que o tigre branco estava deliberadamente procurando briga e ficou ainda mais irritado. Ele avançou. Nor viu que Dilis estava realmente prestes a atacar a fêmea. Ele não se importou mais se eles estavam ali para convidar Dilis para se juntar à tribo. Ele rapidamente largou Clorona e correu para enfrentar Dilis. Enquanto as multidões de feras aproveitavam a oportunidade para assistir à comoção, uma cobra e um tigre já estavam lutando furiosamente. Quando todas as feras achavam que a fera-cobra seria dominada pelo tigre branco de listras azuis, para a surpresa deles, o tigre branco não conseguiu nenhuma vantagem em termos de nível. Dilis era ágil, ora atacando por cima, ora mergulhando, ora atacando ferozmente, ora se esquivando na grama. Ele também atacava visando o abdômen macio do tigre branco, usando todas as vantagens da fera-cobra. Conforme a batalha continuava, ele gradualmente tomou a dianteira.
Na última investida, Dilis rapidamente tirou um colete de suas escamas reversas. Sua parte superior do corpo se transformou em forma humana. Ele fingiu estar com raiva e disse palavra por palavra: "Que absurdo!" Knorr também se transformou em forma humana. "Fera cobra, você atacou nossa Clorona primeiro." Dilis estava explodindo de raiva. Ele só queria se juntar a uma tribo, mas em vez disso foi incomodado. A fera cobra é a criatura mais impaciente nas interações sociais. "Você me atacou primeiro. Você mostrou hostilidade à Clorona." Knorr continuou calmamente: "Não sei por quê." Ele, um capitão da equipe de caça de uma tribo, estava disposto a discutir com Dilis aqui. Dilis ficou furioso com a chuva. Ele gritou de raiva, até sua voz falhou. "Ele é apenas esse tipo de atitude. Ele merece, não me importo." Ok. Dilis fez um gesto de interrupção, mostrando seu desprezo pela tribo Ok. Dito isso, ele virou as costas para a tribo Ok e caminhou na direção oposta de onde Knorr estava. Knorr perdeu a discussão. As dúvidas de Dilis eram verdadeiras. Embora na percepção de Knorr, a maioria das fêmeas fossem assim. Knorr ainda achava que Dilis era quem estava sendo injustiçado e tinha motivos para ficar bravo. Desta vez, todos o entenderam mal. Na próxima vez que ele vir Dilis, ele será mais ético. Levando-os para fora do alcance das esferas de Ok, Dilis de repente se endireitou. Sua postura arrogante anterior havia desaparecido completamente. Ele olhou em volta furtivamente, certificando-se de que não havia ninguém de Knorr por perto, e acelerou a fuga. No entanto, à noite, Knorr o encontrou com precisão e o levou de volta para a caverna. Aquele maldito fera-cobra de listras cinzas. Nos dias seguintes, Dilis começou a correr para o fundo da floresta. Todos os dias ele voltava para casa ferido e machucado. À noite, ele descansava e se recuperava, e era forçado a dormir com Knorr. No dia seguinte, ele continuou a caçar na floresta para subir de nível, e foi ainda mais fundo na floresta para encontrar feras ferozes, a fim de aumentar seu nível o mais rápido possível. Então ele derrotaria Knorr e recuperaria sua liberdade noturna. Knorr não entendia o que ele queria dizer. Então, derrotar Diluz e recuperar a liberdade noturna. Diluz não sabia o que isso significava. Nos últimos dias, ele tem sido como uma prisão domiciliar, o leão o prendeu em sua caverna. Não olhe para Dilu, que não se importa com ele durante o dia. Na verdade, ele o tem observado secretamente nas sombras. Caso contrário, como ele poderia encontrá-lo com precisão todas as noites ao pôr do sol? E então o enrole e o leve de volta. Deveria dizer que Dilu quer chegar a um acordo com ele, mas ele não tem feito nada. Isso torna difícil para Dilis virar a cara completamente. Afinal, ele é um homem fera. Isso realiza um pouco de seu desejo de vida comunitária. Mas a cobra ainda está engasgada. No entanto, ele não planeja se juntar à tribo Ok por enquanto. Portanto, as dúvidas sobre Sishi não poderem se transformar foi deixado de lado por Dilis. Ele não quer perguntar àquele fedorento homem-fera que o força a dormir com ele todas as noites. Ele perguntou na última vez e ele não disse nada. Ele não quer pedir pela segunda vez com um rosto suplicante. A cobra rende os dentes. Depois que Clorona voltou, ela fez um escândalo, exigindo que o líder recrutasse Dilis para a tribo. Metade dos homens-fera se opuseram e metade concordaram. Os que se opuseram duvidaram das intenções do Homem-Fera, enquanto os que concordaram foram por causa da força do Homem-Fera. O líder estava indeciso e perguntou a Knorr. Knorr hesitou por um momento e depois assentiu. Aquele Homem-Fera parece ter bom caráter e tem bom talento. A tribo precisa de homens-fera talentosos. Os guerreiros de listras azuis na tribo concordaram. O líder também cedeu. Disseram que aceitariam o Homem-Fera na próxima vez que ele viesse. No entanto, o Homem-Fera nunca mais veio. Clorona pensa no Homem-Fera todos os dias. Finalmente, ela não aguentou mais. Ela montou em seu irmão Knorr e foi para a floresta encontrar Dilis novamente. O culpado de hoje é um pouco forte. Dilis comeu uma bola dourada e os ferimentos em seu corpo se curaram em grande parte. Ele arrastou seu corpo cansado para fora das profundezas da floresta. Dilis, a cabeça de cobra mencionada acima. O que Clorona quer com ele de novo? Um convite? Dilis. Clorona cavalgou em Knorr até Dilis. Dilis, por causa de sua sinceridade, a tribo Ok aceita sua entrada. Clorona disse relutantemente. Dilis, com a cabeça de cobra, fez um gesto de ajuda. No entanto, ele se virou com frieza e saiu. Ei, Dilis, não seja ingrato. Knorr suspirou interiormente. Com esse tipo de convite de Clorona, é bom que ela não tenha sido espancada.
Ele colocou Clorona para baixo e se transformou em forma humana. A voz profunda e magnética de Dilis ressoou. Dilis virou a cabeça de cobra. Pele escura, cabelo branco, músculos duros e inchados. Ombros e costas retos, uma imagem de Durão cheia de senso de luxo. Dilis varreu o olhar para baixo. Ele se virou como se tivesse sido queimado. O que significa essa roupa deliberadamente não usar roupas? Nor olhou estranhamente para a cobra claramente apavorada. O que há de errado entre homens? Não, Nor ainda tem algumas dúvidas sobre Dilis ser gay. Ao pensar que ele poderia estar se declarando para um homem gay, Nor de repente ficou desconfortável. Rapidamente encontrou sua tanga da Clorona e a enrolou em sua cintura. Dilis, peço desculpas por ontem. Eu interpretei mal suas intenções. Pensei que você fosse atacar e, por isso, agi primeiro. Dilis inclina a cabeça com um ar de superioridade. Olha de lado. Este tigre branco é bem honesto, mas ele não se assustou. Ele também não gosta de Clorona. Existem tantas tribos do mundo, Dilis não precisa se prender a uma só. Assim, a serpente se prepara para ir. A tribo precisa da sua força poderosa, e acreditamos que você se tornará ainda mais forte. Para contribuir ainda mais para a tribo. Os homens fera da tribo, por sua vez, admiram seu talento e sua força. Acredito que, se você se juntar à tribo, muitos fortes virão espontaneamente para se tornar seus amigos. Quando o grande ritual começar, nossa tribo organizará uma procissão de homens fera para ir ao Mar do Norte trocar pedras. Procissão, buscar carne, trocar pedras, e até mesmo trocar entes queridos. Ao chegar ao Mar do Norte, você também poderá fazer amizade com muitos homens fera do clã marinho. Isso realmente mexeu com Dilis. Por que ele se juntaria à tribo? Não é por causa do convívio, por causa dos amigos? Trocar pedras no Mar do Norte, isso soa muito interessante. Dilis gosta de coisas novas, interessantes e animadas. Mas eu não me assustei. Se você concordar em se juntar à equipe de caça, poderá se juntar diretamente à tribo Ok. Tão bom assim? Sinto que há algo estranho. Dilis hesita. Mas então ele se lembra de Dilu, que o enrolou e o levou de volta para a caverna. A Ok tem listras cinzas? Não tem listras cinzas, mas tem um homem fera de listras roxas, que é o nosso líder. Os homens fera de listras azuis são dois, um de listras roxas e dois de listras azuis. Deveríamos ser capazes de derrotar um de listras cinzas, certo? Dilis finalmente acena com a cabeça. Nor carrega Clorona nas costas, com Dilis acompanhando ao lado. Os três vão juntos para a tribo Ok. Por causa de Clorona, Nor é muito lento. Mas Dilis ainda está preocupado com Dilu, com medo de que ele o descubra e o persiga se ele fugir. Seu rabo se move de um lado para o outro. Depressa, do que você está rindo? Você já concordou em se juntar a nós. Ok é uma tribo que honra seus acordos, não voltaremos atrás. Clorona balança a cabeça nas costas de Knorr. Dilis fica com inveja. Dizem que, devido a um desequilíbrio na proporção de feromônios, os machos fera de listras de urso são muito tolerantes e cuidam dos feromônios escassos. Olhe para Clorona, você pode andar sozinha, mas Knorr ainda a carrega. Puxa, por que eu não tenho esse tratamento? É porque ele é um feromonio que pode se transformar. O que há de errado com um feromonio que pode se transformar? Dilis realmente quer saber. Apenas porque ele é um ser magnético que pode mudar de forma. O que há de errado com um ser magnético que pode mudar de forma? Dilis realmente queria saber. Dilis estava ansioso. Sua cauda balançava ritmicamente no chão, varrendo com mais rapidez. Logo varreu um pedaço de terra. O homem-cobra era imprevisível e entrou no acampamento Ok com arrogância. Dilis encontrou um lugar nos arredores do acampamento. Deixou seu cheiro no lugar mais sombrio, planejando sair amanhã para cortar árvores ou cavar pedras para fazer um ninho para se aquecer. Ao entardecer, houve um alvoroço no acampamento. Dilis saiu para ver a comoção e então agarrou um pequeno homem-cobra de listras vermelhas. O que foi? Do ponto de vista de outros homens fera, de fato. Dilis agarrou sua cintura com força. Com uma expressão cruel, como se fosse estrangulá-lo até a morte se ele não respondesse direito. O homem-cobra de listras vermelhas tremeu. Outro homem-cobra veio para fora do acampamento. Um homem-fera correu de volta. E Dilis? Ele está procurando Dilis. O homem-cobra de listras vermelhas parou. Dilis sentiu que havia entrado no acampamento. Ele não podia fazer nada com ele e foi com arrogância até a entrada do acampamento. Tomando o portão como um espelho, dois homens-cobra a 1 quilômetro de distância atacaram repetidamente de forma experimental. Dilis se transformou em forma humana.
Até suas pernas se transformaram. Com as mãos na cintura, Dilis em forma humana tinha menos de 1,80 m. Em comparação com os homens-fera de 2 metros de altura, ele era ridiculamente baixo, sem mencionar Dilos, que tinha mais de 2,20 m. Mas Dilis não entrou em pânico. Ele ficou dentro do portão e riu. Na verdade, este homem-cobra, por causa de sua natureza bestial, apenas bufou provocadoramente. Venha me pegar. Dilos olhou para Dilis. Deslizou alguns passos para a frente. Os homens-fera guardando o portão atacaram imediatamente sem paciência. Dilis zombou novamente, apertando as garras. Com frieza, ele lambeu sua língua rosa. PFFT, você não pode me pegar, né? Você não pode me pegar, né? Ha 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 ha. Ele se transformou em sua forma bestial. Rolou várias vezes no chão. Rolou como uma lagarta. Olhou provocadoramente para Dilos. Clor, que sempre foi reto em sua vida, ficou chocado. Ele pode brincar assim? Dilis é realmente um macho? A cada passo que Dilos se aproximava, mais homens-fera se reuniam ao seu redor. Até 2 homens-fera de listras azuis se transformaram em suas formas bestiais. Entraram em estado de prontidão. Dilis não conseguiu mais conter seu riso. Ele finalmente notou os cantos ligeiramente levantados da boca de Dilos. Esta foi a primeira vez que ele viu Dilos sorrir. Dilos era uma cobra preta e vermelha. Quando ele se transformou em forma humana, embora seu corpo fosse esguio, seus músculos eram firmes. Sua pele era tão branca quanto a de Dilis. Seu cabelo chegava até a ponta da cintura. Em meio aos cabelos pretos como uma cachoeira, havia alguns fios de cabelo vermelho. Quando ele sorria, toda a cobra era incrivelmente linda e encantadora. Dilis ficou hipnotizado. Esta cobra encantadoramente linda ainda era de listras cinzentas. A beleza é linda e a força é forte. Ele, uma pequena cobra fêmea, sentiu-se inferior. Muitos ao redor, atraídos por Dilis, sentiam medo e fascinação. Gradualmente, lembrando-se de exclamações e discussões, Dilis voltou a si, desviando a cabeça de cobra com arrogância. As feras de repente prenderam a respiração. Dilis olhou curiosamente e viu Dilos se aproximando com um broto de ouro roxo na mão direita. Dilis, arregalando os olhos redondos, recuou repetidamente. No entanto, o líder apareceu atrás dele, bloqueando seu caminho. O céu quer destruir a cobra, Dilis pensou desanimado. Dilos iria enrolá-la novamente. No entanto, Dilos apenas parou na frente dele, abriu gentilmente a boca de Dilis, que era igualmente realista, enquanto olhava para o rosto de Dilis. Colocou o broto de ouro roxo dentro e engoliu. Se Dilis estivesse em forma humana nesta ocasião, todos os animais notariam seus olhos arregalados, maiores do que os de seus pares, e suas narinas redondas e pequenas, chocadas, menores que grãos de feijão. Dilos esfregou suavemente os lábios de Dilis com o polegar. Pequena cobra, não conte à tribo que você é uma palavra sagrada. Sua voz era um pouco gentil, um pouco fria. Fez com que as feras se sentissem inexplicavelmente confortáveis. Mas o que era essa palavra sagrada? Dilis estava quase enlouquecendo de curiosidade. Dilos aproximou-se ligeiramente de Dilis e contou-lhe uma história. Dizem que há milhares de anos, o deus das feras, para proteger a procriação das feras, preservou sua força, permitindo que uma minoria de feras possuísse a força do urso essencial e fossem chamadas de palavras sagradas. Eles nasciam em forma de fera. Como o urso essencial, com forte capacidade de sobrevivência, e em apenas 2 anos, podiam amadurecer completamente e ter capacidade reprodutiva. Palavras sagradas combinadas com o urso essencial podiam gerar feras com talentos ainda mais fortes e dissolver urso essencial ilimitado. No entanto, devido à escassez de palavras sagradas, as palavras sagradas de pequenas tribos eram frequentemente disputadas, dominadas e aprisionadas por feras. As palavras sagradas de grandes tribos, embora tivessem forte poder de combate para proteger as palavras sagradas, seriam estritamente protegidas. Elas eram mimadas e protegidas por anos. As palavras sagradas saíram, deixando apenas Dilis, uma cobra, encharcada pelo vento. O que isso significa? Significa que se quiser sobreviver, não pode viver como mulher, certo? Ela não pode viver como urso essencial para sempre. Espere um minuto, isso não está certo. Contar uma história é uma coisa. Por que mandar um broto de ouro roxo? A cobra estava encharcada e angustiada. Confusamente, voltou para sua casa. Enrolou-se em uma árvore, pronta para dormir. Dilis ouviu. Ei, Dilis! À noite, Clorona correu para debaixo da árvore dela, com as mãos na cintura, e um grande urso marrom atrás dela. Dilis!
Vai haver uma fogueira esta noite. Você vai. Festa? Dilis decidiu desistir de pensar imediatamente. Seguiu alegremente para a festa. Clorona a convidou para sua pequena fogueira. Lá havia apenas um. O grande urso marrom que a acompanhou até ali agora estava em forma humana, vestindo uma saia de couro fino. Dilis, sem malícia, seguiu-os. No meio do caminho, Nora agarrou a pequena cobra com suas 7 polegadas. Capturada por Knorr e levada para a grande fogueira, Dilis ameaçou ela com os dentes, como uma pequena fêmea mimando seu amado. Knorr pensou silenciosamente. Eu a aconselhei de boa vontade. Você não percebeu que perto de cada pequena fogueira há um macho? E daí? Eu também sou um macho. Por que não posso ir? Além disso, mesmo que eu esteja entre os machos agora, não há um macho perto daquela pequena fogueira. Dilis afastou a entrega com a cauda. Qual macho te convidou para uma pequena fogueira com ele? Isso é um convite para você ir junto com ele. Bum! O feitiço parou. Dilis tirou suas roupas das escamas inversas, transformando-se em forma humana com um grande esforço. Ao sair, Nora estava persuadindo Clorona, que queria Dilis. Não se sabe o que as duas conversaram. Clorona cruzou os braços, muito insatisfeita. Clorona não tinha mais nada a fazer. Clorona acabou sendo persuadida por Knorr e foi embora, sentando-se com raiva, batendo os pés para longe da fogueira. Decidiu se disfarçar temporariamente como macho. O humor de Dilis relaxou instantaneamente. Ela pegou uma perna de cordeiro, sentou-se de pernas cruzadas no chão e começou a devorá-la. Vivendo na natureza por muito tempo, comendo carne crua e bebendo sangue, a questão de ser educado ou não. Isso já foi resolutamente excluído do manual de sobrevivência de Dilis. Nor não pôde deixar de observar Dilis secretamente. Ela era um pouco baixa. Não tinha muito músculo. Sentar ao lado dela, pequena como uma pequena fêmea, quando os machos adultos escolhem um parceiro. Você tem alguém de quem gosta? Pode ir participar da competição. No passado, os machos tinham o direito de escolher seus parceiros. Dilis já havia se acostumado com a questão de seu gênero. Ela se considerou resolutamente um macho, levantou a cabeça e varreu casualmente as 5 pequenas fêmeas no alto. Então, ela disse desinteressadamente, não. Nor não desistiu. Ainda querendo perguntar sobre a relação entre Dilos e ela, a conversa dos 2 machos ao lado atraiu sua atenção. Você sentiu o cheiro de fêmeas no cio. Por que está tão forte desta vez? Nor cheirou o nariz. Realmente há um cheiro muito forte de fêmeas no cio. Não se parece com... Um dos machos inalou pesadamente o nariz. O cheiro é muito doce e um pouco fresco. Não se parece com o cheiro de tigres brancos no cio. Dilis parecia ter percebido algo, fingiu ignorância e roeu a perna de cordeiro. Ela discretamente moveu o traseiro para mais longe dos 2 machos. Esse movimento também a aproximou de Knorr. O cheiro no nariz de Knorr ficou mais forte. Ela quase pensou que Dilis estava no cio. A atmosfera da conversa dos 2 machos ao lado ficou cada vez mais intensa. Haha! Se eu casar, todos os dias vou ser bom com a minha fêmea, colher frutas doces e plantar frutas para ela. Darei a ela o que ela quiser. Mesmo que eu tenha que ir ao Mar do Norte para trocar conchas por ela, posso imediatamente levar toda a minha caça para trocar. O que isso significa para mim? Outra pessoa de fala mansa? Dilis mordeu a carne, ouvindo alegremente. Suas mãos estavam vazias. Embora os machos dissessem que amavam e protegiam as fêmeas, esse amor realmente faria as fêmeas felizes? Dilis achava que os receptores eram fêmeas preciosas, e preciosas eram as capacidades de reprodução que eles possuíam. O chamado amor nada mais é do que cuidar cuidadosamente de uma fêmea que pode se reproduzir. E se fosse uma fêmea infértil? Os machos ainda a amariam com todo o coração? Mas não é muito bom ser um macho. Se Dilis continuasse fingindo ser um macho, ela nunca poderia se casar e encontrar uma família? Ela estaria sozinha para sempre? Ela ainda queria se juntar a outro macho para viver. Dilis se sentiu intensamente confusa. Ele mastigou vigorosamente a carne. Na manhã do 4º dia, Dilis raramente dormiu até tarde, mas Clorona veio chamá-la cedo. Ainda havia um grande macho seguindo atrás dela. Dilis, Dilis. Dilis suportou a raiva de acordar, seu tronco superior se transformou em forma humana e ele saltou da árvore. Os machos foram todos caçar. Você não vai? Cobras feras só precisam comer uma vez a cada 2 dias. Dilis não estava com fome agora, mas precisava sair para procurar materiais para fazer um ninho, então saiu da tribo com Clorona. Embora ela não gostasse da arrogante Clorona,
Ela ainda tinha que perguntar a Clorona sobre o problema do cio das fêmeas, então ela só podia relutantemente ser amiga dela. Assim que chegou à entrada da tribo, Dilis viu Diluz em pé lá. Toda a cobra ficou reta de raiva. Ela olhou para Diluz com cautela. Havia uma presa ao lado de Diluz. Vendo Dilis sair, ela empurrou a presa para ela. Dilis enrolou a presa com sua cauda. O amor entre machos está prevalecendo agora? Diluz lançou um olhar frio para todas as feras. Todas as feras fingiram ignorar e saíram. Dilis estava furiosa. Ela esmagou a presa com força, voltou para a tribo com raiva e deixou aquela cobra fedorenta esperando do lado de fora da tribo. No entanto, Clorona, incomumente, não seguiu Dilis. No caminho para fora da tribo, Dilis lhe fez muitas perguntas sobre o cio das fêmeas. Ela também perguntou onde coletar o algodão para o cio. Clorona ficou muito feliz porque Dilis finalmente a aceitaria. Sim, exatamente. Dilis fez tantas perguntas a ela. Deve ser porque ela estava se preparando para cortejá-la quando ela estivesse no cio. Mas essa cobra fera fora da tribo parece ser mais forte e mais bonita que Dilis. Clorona ficou na entrada da tribo, olhando para o rosto de Diluz. Seu rosto estava corado. Ei, cobra fera! Qual o seu nome? Diluz olhou para ele friamente e se virou para ir embora. Ei, cobra fera! Clorona correu atrás dele. O grande macho gemeu, tentando impedir Clorona, a mulher lasciva, mas foi rejeitado por Clorona. Clorona o perseguiu sem olhar para trás. Grandes massas masculinas obedientemente seguiram atrás de Clorona. Dilis, incomodado, caminhou até um lago. Entrou, afundou, escondendo completamente seus rastros. Clorona pulou de frustração. Dilis olhou para o portão da tribo, certificando-se de que Dilis não estava lá. Ele saiu rapidamente para a floresta e começou a procurar materiais para construir um ninho. Cortar uma árvore seria muito problemático. Por que não encontrar uma pedra grande diretamente? Uma casa é apenas um lugar confortável para morar, não precisa ser bonita. Mas polir pedras é um grande problema. Ele é uma serpente, não tem garras afiadas como tigres, lobos ou leões. Ele não conseguia pegar pedras. Ele apenas as usou a ponta de sua cauda para cavar algumas vezes, com uma eficiência terrivelmente baixa. O terreno ainda era irregular. Ele pensou em Knorr de listras azuis e o encontrou para pedir ajuda. Knorr recusou categoricamente. Não, o ninho de um homem deve ser feito por ele mesmo. Mesmo para uma fêmea, seu ninho só pode ser feito por seu companheiro ou pretendentes. Dilis pensou com os olhos grandes e cauda enrolada, tirou um ouriço fantasma da selva densa, pensou por um momento com uma expressão dolorosa. Deu todos os ouriços fantasma para ele. Knorr ficou escuro, como se uma besta de listras azuis precisasse disso. Dilis pensou, sua cauda enrolou-se em torno do tornozelo de Knorr, a ponta de sua cauda roçando levemente a ponta da cauda de Knorr. Cheio de charme, Knorr corou com a provocação, suas pernas quase cederam. Esse movimento enfureceu Dilis, que estava escondido no lago. No segundo seguinte, ele explodiu e atacou Knorr. Esta mulher se tornou a única fêmea serpente que pode mudar de forma. Um homem serpente de sua própria tribo, mas nasceu com duas cabeças. Dilis, que escapou do ninho de serpentes. Ele quer viver uma vida humana normal, esperando que outras raças se juntem a ele. Mas na forma humana, Dilis é muito plano, muito plano. Isso fez com que todos os homens feros zombassem como um homem fera fraco. Mas ao saber que ele era o único filho sagrado que podia mudar de forma, Knorr foi provocado pelo homem fera serpente. Todas as noites, ao entardecer, ele não só era arrastado de volta para a caverna, mas também era enrolado como um nó para dormir. No entanto, Dilis não era fácil de lidar. Enquanto Dilis não estava prestando atenção, ele perfurou sua parte de trás. No dia seguinte, Dilis sentiu uma dor ardente atrás. Neste momento, Dilis estava na floresta procurando materiais para construir um ninho. Ele olhou para as pedras à sua frente e ficou confuso. Ele é uma serpente, não tem garras afiadas como tigres, lobos ou leões. Ele não conseguia pegar pedras. Ele pensou em Knorr de listras azuis e o encontrou para pedir ajuda. Knorr recusou categoricamente. Não, o ninho de um homem deve ser feito por ele mesmo. Mesmo para uma fêmea, seu ninho só pode ser feito por seu companheiro ou pretendentes. Dilis engoliu as lágrimas com seus grandes olhos, pensou e tirou um estimulante de sua escama reversa, dando-lhe todos os estimulantes com uma expressão de dor. Knorr ficou lívido, ele um or de listras azuis e suas fraquezas. Dilis pensou um pouco.
A cauda de cobra envolveu o tornozelo de Knorr, a ponta da cauda roçando levemente a ponta da cauda de Knorr, cheia de petulância. Knorr ficou corado com o flerte, suas pernas quase fraquejaram. Essa ação enfureceu de Luz, que estava escondido na piscina. Ele de repente explodiu e atacou Knorr. Quando a multidão de espectadores se recuperou, a batalha já havia mudado de Luz contra Knorr. Transformou-se em de Luz contra Knorr e de Luz. De Luz parou. De Luz, com dificuldade, falou claramente. Serpentes e feras são criaturas cruéis, e de Luz é uma fera de listras cinzentas. Se ele decidisse matar, seria muito fácil matar um orc listrado de azul, mas de Luz agora é um orc da tribo Ock. Se Knorr morrer na frente dele, mesmo que de Luz se sentisse bem em sua consciência, ele ainda temeria problemas. Então ele só poderia ajudar Knorr a lutar. De Luz parou de atacar. De Luz, com dificuldade, transformou-se em sua forma humana. Knorr estava todo ferido. De Luz estava ileso. Os três se encaravam. De Luz parecia um pouco melancólico. De Luz foi a primeira vez que de Luz o chamou. De Luz estremeceu, ouvindo um tom de anseio em sua voz. Não é permitido matar orcs de Ock. De Luz ouviu e seu estado melancólico melhorou um pouco. Seja meu companheiro. Os espectadores bestiais deram um longo suspiro de alívio. Lá vem, a união de famílias com o mesmo sobrenome. Não. De Luz recusou novamente. Os espectadores prenderam a respiração. Por que você não aceita um urso de listras cinzentas que gosta de você? Os olhos de Luz ficaram perigosos, olhando para Knorr. Xel'Sixin demonstrou afeto a ele agora. Xel'Sixin gosta de tigres brancos. Xel'Sixin se juntará aos Ock por causa do tigre branco. Mate o tigre branco. Eu não gosto de vagar. Se você quer se juntar à tribo, de Luz rapidamente acrescentou antes que de Luz pudesse agir. Ok. De Luz respondeu sem hesitar. O que significa ok? Até que de Luz entregou uma toalha de papel para o chefe da tribo Ock, de Luz finalmente entendeu o que de Luz quis dizer com ok. Acabou. Ele também se juntou à tribo. De Luz, sem vontade de viver, arrancava algodão em um campo de algodão. Embora seu estado de espírito fosse sombrio, o trabalho não podia ser negligenciado. Florona disse a ele. As feras femininas entram no cio 2 vezes por ano, no início do grande frio e do pequeno frio, respectivamente. O primeiro cio de uma fera feminina marca sua verdadeira maturidade. Eles podem começar a ter seu primeiro acasalamento e, com sorte, engravidar e dar à luz durante a grande neve. Uma festa com fogueira é organizada especialmente para fêmeas recém-adultas para escolherem parceiros fortes para elas. O cio é como a menstruação de uma garota moderna. O algodão de sushi serve como algodão de alimentação, mas o acasalamento após o cio é um grande problema. De Luz, claro, não se importa com as regras de sushi de Kidorf. Nem se importa em arranjar um companheiro logo após atingir a idade adulta, mas agora, com sua identidade masculina. Como ele vai acasalar com um semi-humano durante o cio? Além disso, ele está a apenas 10 dias do cio. Ele não quer um relacionamento apressado. E então apressadamente se casou com um macho. Uma grande flor de algodão branca como a neve apareceu diante de Luz. De Luz recuperou os sentidos e olhou para Dilas. Algumas diferenças. Leve isso. Dilas moveu sua cauda de cobra, revelando algodão como uma montanha atrás de si. Tantas de Luz olhou para a bola de algodão em seus braços. Os pensamentos de agora foram puxados de volta. Dilas parece que não é ruim pensando cuidadosamente. Dilu é um réptil de listras cinzas, muito mais poderoso do que ele, antes de se juntar à tribo Ock. Embora Dilu o tenha forçado a voltar para sua caverna todas as noites, nos outros momentos, ele foi muito gentil com ele. Quando ele o desafiou, Dilu nunca o machucou. Ocasionalmente, Dilu machucava Dilu. Dilu não se importava. Quando Dilu era espancado e ferido, Dilu o pressionava firmemente contra o chão, lambia suas feridas e secretava muco para enfaixá-lo. Durante o dia, Dilu nunca restringia sua liberdade. Dilu até usou sua língua que perdeu quando se tornou adulto. E seu cabelo, ele fez um conjunto de roupas para ele, um top curto revelador e uma saia curta, que serviram perfeitamente. Mas Dilu insistiu em buscar a liberdade para se juntar à tribo naquela época, então ele inconscientemente recusou